E aí, se você chegou aqui nesse vídeo, com certeza você é um tatuador ou está curioso para saber como a gente vai fazer esse hack e por que você deve primeiro assistir esse vídeo todo para depois comprar sua impressora aí para decalque, né, para você fazer suas tatuagens. Então é o seguinte, primeira coisa que eu te peço é que você entenda que tudo que a gente vai falar aqui, os equipamentos e tal, estão o link na descrição. Na descrição a gente deixa sempre os links dos equipamentos, das impressoras, de tudo aí. Sempre você olha aí. E tem também o nosso blog, que a gente sempre comenta sobre ele. Você vai lá, vai ter a matéria, inclusive de algumas impressoras que nós vamos citar aqui. Tá no blog lá a matéria dela completa, beleza? Mas então, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que você deve saber é que hoje a gente vai mostrar, né, como que pode o cara imprimir uma das coisas mais principais, usar uma impressora já de tinta, né, para fazer o decalque. Porém, aí você fala, nossa, mas tem um monte já que tá fazendo. Mas não vai ter um hackzinho que a gente mostra aqui. Para você usar a sua impressora, uma só, numa mesma, você fazer o seu decalque e fazer os seus orçamentos. É isso aí. Fique então comigo, embora pro vídeo, para você saber desse hack. E com esse vídeo completaço sobre a sua impressora para fazer decalque, fazer suas tatuagens. Então, pessoal, agora aqui na mesa, você que está do outro lado deve estar com essa dúvida então, né? Está aqui para saber realmente qual que vale a pena, qual a impressora que compensa ou que é melhor, né, para isso. Primeiro que eu vou te falar, né? Primeira coisa que eu vou te falar, para você já ficar sabendo, não existe impressora, não tem uma impressora especial para tatuagem, que é nossa, que vai resolver e tal. Inclusive, até as que foram feitas próprias para tatuagem, você vai entender, também não tem aquela, né, tem alguns probleminhas, como preço, né, alto e às vezes uma qualidade que não é satisfatória em relação ao que você precisa. Mas enfim, vamos falar o seguinte. Primeira coisa que você tem que entender é que você pode usar vários tipos de impressora para isso, apesar das pessoas não conhecerem. Né? Muitas pessoas já falaram sobre isso, inclusive na internet aí, você vai ver no YouTube também aqui, que tem outros vídeos falando sobre isso. Né? A diferença é que a gente vai mostrar que as impressoras, porque a nossa especialidade é impressora e não tatuagem. Porém, por esse mesmo motivo, a gente entende como ela funciona e por que ela vai funcionar melhor com determinado tipo de serviço, principalmente tatuagem. Então é o seguinte, se você, por exemplo, quisesse comprar hoje, né, qual tipo que seria? Vamos então falar primeiro das matriciais. Antigamente muita gente utilizava até matricial para fazer decalque, né, de tatuagem. Você pode usar. Você poderia comprar hoje, por exemplo, uma LX350, que é a última, né, a substituta da antiga LX300. Mas, Fábio, e aí? É boa? Não. Ela não tem muita qualidade, ela trabalha com 9 pinos. Né? É uma impressora, o que é isso? Ela usa só 9 agulhinhas para bater. Então a qualidade dela é muito ruim para isso. Eu não aconselharia. Ah, mas tem alguma matricial que seria legal? Tem. Né? A LQTA 590, por exemplo, da Epson. Seria legal. Ela tem 24 agulhinhas, então ela tem uma resolução mais alta, mas ainda não chega perto dos outros modelos atuais. Então, assim, qual a vantagem desses equipamentos, né, matricial, de você usar eles? A única vantagem que teria era a questão extremamente duráveis e o custo dele para imprimir é extremamente barato. Porém, qualidade mesmo, ele não vai ter. E hoje, para você comprar uma, por exemplo, uma LQ 590, eu acho que só se for, eu não vi ainda, nova não tem, geralmente o que vai ter é usada. E a que vai ter nova, que você vai ver nos marketplace e tal, até na Epson, vai ser a LX350, mas o preço dela é caro, não é tão barato, né? Se ela fosse uma impressora baratinha, compensar, se você começar, beleza, mas tem impressoras mais baratas que ela e que imprimem melhor, beleza? Qual o outro modelo? É a própria, né, uma impressora térmica que muita gente já utilizou, né? Saindo das matriciais, você vai cair nas térmicas, que são impressoras, por exemplo, igual uma Brother, que você vai ver aqui do lado, é PJ, acho que é 773. Então, esse modelo é próprio, né? A Brother fez específica, é uma impressora até portátil, que ela tem até, vamos dizer assim, bateria, você pode carregar para onde você quiser para você fazer tatuagem. Mas aí vem o preço, né? O preço dela já está salgado para a pessoa começar. Você vai investir na impressora que é mais de R$4.000, é isso mesmo, mais de R$4.000. Você vai ver ela aí, né? E a outra também, né? Como eu te falei. Então, assim, como a das matriciais. Então, assim, fica inviável, eu vejo no meu ponto hoje, você começar com a impressora dessa. Então, aonde, como que eu vou usar? Qual que vai ser a impressora melhor? Vai ser a jato de tintas mesmo. E hoje
eu vou falar para você o seguinte, algumas já de tintas, não tem várias marcas, mas a que eu aconselho seriam da Epson. Por quê? O cabeçote dela aceita uma gama maior de tinta, não dá problema. É mais difícil de dar problema com outros tipos de tinta. Então, você colocando uma tinta que trabalha para decalque, uma tinta própria para decalque, ela não daria problema. E já tem tintas específicas aí para impressora já de tinta. A gente já falou sobre isso na introdução, que está embaixo na descrição, só estou relembrando. Porém, quais seriam elas? Eu aconselharia hoje, tá, alguns modelos, como a L3210, a L3250, a M1120 e a M2120. Agora tem uma novidade, a Epson também, isso é uma novidade, quem está vendo esse vídeo, quem que é tatuador, até quem não é, vai ter a L121, né? L120 não, a 121. Não está no mercado, mas vai aparecer, ela é pequenininha, creio que vai ser a mais barata, porém tem uma outra particularidade, aí você vai ter que escolher o que você quer fazer. Então, qual que é a vantagem então dessas impressoras? A principal vantagem vai ser nas duas primeiras que eu falei, na L3210 e na L3250, tá? Por quê? Porque elas têm um recurso que eu vou explicar para vocês como que você vai utilizar, aonde você vai poder utilizá-la tanto para decalque, como imprimir seus orçamentos aí. Então, vai ser, ó, top, entendeu? Antes de falar sobre esses recursos dela e por quê, eu tenho que falar sobre um outro item que é a garantia. Você tem que saber que quando você altera a tinta da impressora, e principalmente você vai alterar para uma tinta assim que realmente é uma tinta totalmente diferente da tinta que é usada em qualquer impressora aí, jato de tinta, você vai perder a garantia. Né? O pessoal às vezes não comenta isso, mas vai perder. Porque sua tinta vai ficar aquela tinta, né, meio azulada com roxo ali, meio assim diferente, que é uma tinta de carimbo praticamente, de stencil, né, que a gente sabe, decalque, e cara, vai manchar ali o recipiente, então se você levar na garantia, eles vão alegar para você que você usa tinta que não é própria impressora, e infelizmente você vai perder, isso é normal, tá? Mas, como eu disse, tem tintas específicas já para impressora, para você não ter esse problema. A maioria das pessoas não tem problema com essas tintas que são colocadas para imprimir decalque nessas impressoras da Epson, beleza? Então, voltando aqui agora, eu vou falar o seguinte, vamos falar de um próximo item que seria uma pergunta, qual que seria a vantagem de você usar então essas impressoras da Epson, né? Vamos falar primeiro da vantagem principal. Se você usar uma L3210 ou uma L3250, é o que eu disse anteriormente, você vai poder fazer nela tanto o decalque como seus orçamentos. Aí você vai ficar intrigado, eu sei que você está intrigado aí, como isso? É o seguinte, essas impressoras têm a possibilidade de você configurar para ela imprimir no preto, você usar o preto ali, então você vai colocar no tanque de tinta dela preto, a sua tinta de decalque. E nos tanques coloridos, a tinta dela colorida, ou seja, você não vai usar o preto dela. Isso, detalhe, no carregamento inicial. Então você vai pegar a L3210 e a L3250 no preto e vai colocar a tinta stencil. Ponto. E nas outras você vai colocar só a tinta colorida que vem com ela original, as tintas corantes. Aí você vai falar, Fábio, mas aí o pessoal me indica colocar em todas. Não, pode fazer isso. E aí o que você vai fazer? Aí eu vou mostrar depois essa configuração. Por enquanto eu estou falando para você o que você vai ter que fazer. Depois que você fez isso, você vai simplesmente pegar e mandar imprimir as suas coisas em preto, em tons de cinza. Você vai deixar configurado padrão. Então toda imagem que você fizer lá, mesmo que seja colorida, ela vai sair no preto. E ela vai usar só o preto. A imagem vai sair perfeita. O seu decalque vai ser normal. Agora, Fábio, mas e se eu for fazer um orçamento e precisar do preto? Como que você vai fazer isso aí com essas tintas? Então aí está o segredo do hack que nós estamos ensinando hoje nesse vídeo. Você vai poder chegar nessa impressora lá, tem uma configuração, vou mostrar, que você habilita então a função de você fazer com que as tintas coloridas componham o preto, ou seja, ela não utilize o preto. Então ela não vai utilizar a sua tinta de stencil. Ela vai usar as três cores, né, o ciano, o magenta e yellow, vai imprimir o colorido e vai compor as três, porque a mistura dessas três cores em 100% ela gera o preto. Certo? Isso gera o preto. Então, ela consegue imprimir também coisas, você vai poder fazer o orçamento em preto, com colorido, sem atrapalhar e sem utilizar sua tinta stencil, a sua tinta lá que você colocou para decalque. Então, o que eu vou fazer agora, gente? Agora eu vou mostrar para você o hackzinho, explicar para você no drive de uma impressora dessa, no caso da 3210 ou a 3250, vou mostrar para você como é que você faz, tá? Como é que você configura e o que você tem que fazer. Inclusive, vou ensinar outra coisa.
você tem que deixá-la configurada no painel de controle. Você vai ver agora na tela do computador como que você deixa padrão isso, para você não ter problemas. Tem que deixar isso padrão lá. E na hora que você for imprimir, é lógico, vou imprimir uma imagem ou uma coisa do Core colorida para a pessoa. Aí você vai ter que manualmente selecionar as opções. Mas vou mostrar isso agora para a tela. Vamos embora para a tela. Agora eu vou mostrar aqui no computador rapidamente como esse hack é simples e prático, tá bom? Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, eu estou no Windows 10 aqui, tá? Windows 10 e a impressora está instalada, é a L3250. Então eu vou clicar aqui, você vai no canto inferior direito, tem a setinha com os ícones ocultos, mostrar os ícones ocultos. Vai estar a impressora, você vai aqui, ó, 3250, desculpa, 3210, não, 3250, desculpa. Aí o que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito do mouse, tá? Vai abrir as opções dela e aqui você vai em definições da impressora. Em definições da impressora, o que você vai ter que fazer então para imprimir primeiro os seus decalques? Deixar padrão, porque eu estou supondo que você vai imprimir primeiro e mais os seus decalques, né? Depois você vai imprimir menos as outras coisas, mas primeiro os decalques. Então vou deixar padrão o decalque. Nessa primeira tela, que é a principal aqui, onde você está vendo também documento A4, vertical, papel comum, qualidade padrão. Passa para qualidade vívido padrão, que eu acho melhor, tá? E o detalhe é o quê? Você passa para preto e tom de cinza. Até agora, nada de anormal, certo? Mas tem um outro detalhe. Quando você faz isso, você vem mais opções aqui, ó, você deixou padrão vívido, tá vendo? Já está aqui. Então, quando você entrar em qualquer programa, vai ficar isso aqui padrão. Isso aqui você vai deixar padrão. Toda vez que você for imprimir essa impressora, vai estar padrão preto e tom de cinza. Beleza. Você vai em mais opções. Existe a correção de cores. Por que isso, Fábio? Olha só, você vai entender agora. Você vai clicar em personalizado, vai deixar como padrão a gama 1.8. Qual que é a diferença? Olha aqui, ó. Presta atenção. Isso aqui está escurinho, isso aqui está mais claro, ó. Como é que tá mais... Tá vendo como é que ele ficou? Daqui é original, foto original, ó. Aqui está aparecendo a pré-visualização. Aí você dá uma clareada. Por quê? Sempre quando você coloca em preto, a tonalidade ela aumenta um pouco porque tem outras cores. Assim você anula um pouco, deixa mais puro as linhas para você, beleza. Você pode também depois vir cá, não ficou bom, ficou meio escuro, eu quero clarear um pouco, você pode vir aqui clarear e tal. Mas faz sempre aqui porque vai ficar padrão. Toda vez que você abrir um outro software, ele vai estar lá dentro como isso padrão. Ele não vai precisar de você ficar configurando toda hora, se você for imprimir mais decalque, ok? Então, ok. Fez isso? Ok de novo, ó, já está marcado, aqui já está vadão, ó, já está padrão, vívido padrão, preto, tom de cinza, beleza? Clica OK, já resolveu. Eu vou usar agora um outro programa que é o Corel, para mostrar para vocês como que fica. Beleza, está aqui o Corel, vou inverter a folha dele porque eu quero fazer um macetezinho para vocês aqui. Vou importar duas figuras e vou colocar um texto. Como vai funcionar isso? Primeira coisa, deixa eu ver aqui, vou aumentar um pouquinho, vou colocar um texto aqui. Vou botar aqui... Vamos botar essa letra mesmo? Qualquer uma letra, né? Vamos deixar essa letra. Vamos colocar aqui como o clube. É lógico, né, gente? Como o clube, né? Como o clube. Aí, o que eu vou fazer? Beleza, fiz isso aqui. Vou deixar essa letra em preto. Você vê a letra, só para vocês verem. E vou colocá-la mais... vou repeti-la aqui na frente com alguma cor, sei lá, um azul. Tudo bem? Não vai importar, porque ela vai sair do mesmo jeito. Isso aí você já sabe, só para mostrar que sai. A única coisa que você tem que entender é que toda imagem que você faz aqui, você tem que inverter ela, botar ela espelhada. Para quem não sabe, tá, gente, que eu estou falando isso. A maioria do pessoal aí que é tatuador já sabe disso. Se for fazer impressão, né, usar em uma impressora, tem que ser espelhado. Então aqui, ó, vou botar esses dois dragões aqui, só que eu vou tirar um, tá? Para ficar bem simples o que eu vou mostrar. Eu vou tirar um rápido aqui, para vocês verem. Tá? Não vou demandar muito tempo, vai ser só um corte bobo aqui mesmo. Se tiver algum defeito, vocês não esquentam. O objetivo é mostrar para a pessoa que está em casa e fazer isso de forma simples e rápida, prática e tal. Agora, o tratamento da imagem, né, gente? Aí já é a pessoa que tem que saber fazer, aprender a fazer aí. Mas eu vou querer dizer o seguinte, qual é o recurso da impressora para você poder utilizar isso? Beleza, vou puxar aqui um leão que eu já tinha tratado também para dar a diferença da imagem do leãozinho, a carinha do leão. Beleza, está aqui. Já tirei o fundinho dele aqui, estava preto, agora você pode ver que é duas imagens. Uma imagem que é uma imagem assim colorida, que é mais desenho, e uma foto e um textozinho. Beleza, certo? Não tem nada demais. O único detalhe que eu aconselho fazer, no caso aqui, você pegou a imagem, você quer ela assim, você tem que inverter a imagem, né, gente? Você tem que inverter
a imagem, então eu já vou inverter ela, porque quando você for passar para a pessoa, você tem que estar com a imagem invertida. Eu não vou passar para ninguém, porque eu não sou tatuador, mas eu tenho que mostrar aqui. Beleza, está aqui, está no esquema. Vamos imprimir então? E aí, se eu fosse imprimir, tivesse com o meu stencil na impressora, né? Coloquei o stencil, está lá na impressora, eu vou mandar imprimir. Aí a impressora que apareceu aqui é outra, porque eu tenho mais de uma. Então, eu vou ter que colocar a que eu configurei, que é a L3250. Beleza? Sim, que ela está querendo colocar o papel na posição, porque eu deitei o papel padrão em pé, eu deixei lá em pé. Isso é uma coisa que você pode colocar padrão também. Se você colocar deitado, sempre ela vai estar deitada. Mas o bom é deixar em pé. Beleza, só porque eu estou entrando aqui, gente, em propriedades, ó. Estou entrando em propriedades para confirmar, ó. Tá no vívido, ó, tons de cinza, tudo que eu fiz lá ficou padrão. Eu abri o Core, tá padrão aí. Viu? Padrão, tá resolvido. 1.8 a gama, tal. Aí, ó, certinho. Então, o que seria fácil agora? Era só imprimir. Né? Botava para imprimir, vai sair seu decalque. Mas como que você pode ver? Por exemplo, eu gosto de ver antecipadamente o que vai sair. Então, visualiza a impressão e eu vou ver como sai. Aí você vai falar assim, porra, Fábio, mas eu gosto muito de traço, de contorno. Aí você tem que fazer um tratamento na imagem. Existem vários recursos. E aqui você já imprimiu, vai sair desse jeito que você está vendo aqui, tá? Lá no stencil, só que na cor, né? Naquela corzinha que é um roxo assim, né? Que vocês já conhecem aí. Quem trabalha com isso sabe. Então, beleza. Vamos supor que esse aqui, que é o mais simples, eu quisesse botar ele em preto. Ou esse aqui também, era só eu converter para preto e branco leão. Se eu quiser fazer isso também, quiser um detalhamento, eu converto. No Core aqui, para me converter esse leão em preto e branco, é só eu converter em tons de cinza aqui, tá? Nesse caso, se eu quisesse o leão bem realista mesmo, se eu quisesse ele assim, quisesse eu sou tatuador, quero fazer ele assim, eu gosto de imagens assim para me tatuar, beleza. Ah, não, mas eu não gosto não, eu quero fazer uma conversão diferente, eu quero pegar. Então, no Core tem essa opção aqui, tá? Nos outros Cores também vão ter, até mais simples. Você pode colocar a linha artística, escolher aqui, tá vendo que está bem chapado aqui, mas você pode pedir para ele abaixar esse rastreamento dele e colocar em linhas mesmo. Olha que legal. Olha só que legal, ó. Ó, tá pronto aqui, né? Você vai pegar e clicar OK. Tá muito rápido. Se você ampliar a imagem aqui, você vai até assustar, ó. Vai ficar legal. Vai dar para você fazer sua tatuagem e tal. Ele vai sair desse jeito no decalque. Você vai imprimir. Quando você colocar visualizar a impressão, como eu disse, a impressora está até configurada, que eu já tinha colocado. Se eu visualizar, vai sair exatamente o que a gente colocou, os detalhes, justamente para você fazer aqui também. Se eu quiser fazer isso com o leão, dá também. Entendeu? Posso fazer. Estou mostrando no Core. Quer dizer, essa é a primeira forma. Então, aqui você, entendeu? É o hack. Você pode imprimir com a sua impressora, mas você tem que colocar os tons de cinza lá para sair somente preto e aí você vai poder usar só no tanque preto. Beleza. Fábio, e agora para mim imprimir os meus textos. Então, vamos fechar aqui. Vamos supor que eu fosse abrir e fazer um texto. Eu vou clicar, vou criar um novo arquivo, vamos criar aqui no... Meu Deus do céu, vamos botar um arquivo aqui de texto. Pode ser esse aqui mesmo, não tem problema. Não tem problema, vamos abrir. Fizemos um arquivo de texto, certo? E eu tenho um texto aqui que eu quero fazer um orçamento, eu tenho um texto que eu tenho meu logotipo, eu fiz tudo aqui, certo? Para falar bem rápido, gente, porque esse texto não vai ficar muito grande. Beleza, peço para imprimir, eu vou mandar imprimir, e aí vem o segredo, você vai selecionar a sua impressora e vai em propriedades. Quando você for em propriedades, você não pode deixar mais tons de cinza, porque senão vai usar a sua tinta de decalque. Você vai colocar colorido, vai voltar para o padrão, que se não colocar padrão não funciona, tá? Vou deixar bem claro. Padrão. Aqui você pode deixar em automático. Você vem então, olha o detalhe. Em manutenção por último. E você vai em definições expandidas. Nas definições expandidas, você vai marcar essa caixinha. Usar uma mistura de tintas coloridas para criar o preto. Aí ele vai dizer, ó, você tem que estar usando papel comum ou envelope. Ele está falando, ó, usar uma mistura de tintas coloridas para criar o preto está selecionado. Esta função permite que imprima usando uma mistura de tintas coloridas para criar a composição de preto. Selecione essa configuração se quiser economizar tinta preta. Esta função só está disponível quando você selecionar padrão. Lembra que eu falei? Padrão. Como configuração de qualidade quando usar os seguintes tipos de papel. Papel comum ou envelope. Você pode até timbrar um envelope aí. Porém, tem que estar em padrão. Clica OK, clica OK. Pô, tá resolvido, cara. Você vai usar o colorido,
vai imprimir, tá entendendo? Do jeito que eu mostrei, vai imprimir e pronto. Você vai usar a sua impressora, se mandar imprimir, se tivesse um colorido aqui, tá, ele vai imprimir o pretinho para você aqui, vai fazer o seu texto preto e acabou. É só isso. Toda vez que você for imprimir para poder usar os seus documentos, você vai ter que fazer essa alteração, porque vai ser raro. Vai ser menor do que você usar para fazer os seus decalques. Então, deixa padrão decalque, igual eu mostrei primeiramente, depois o documento. Entendeu? Então, agora, vamos voltar agora para a mesa, entender agora alguns detalhezinhos a mais. Beleza? Vamos embora. E as outras, Fábio? A M, por exemplo, é 11,20. Você não tem esse problema. Porém, você não consegue fazer seus orçamentos. Né? Você vai ter que fazer com a tinta de decalque. Aí é cada um que vai trabalhar do jeito que você quiser. Porém, você pode usar a M1120 sem problema, porque seria uma impressora excelente. Ela é só preto e branco, ou seja, ela é monocromática. Você vai pegar só a tinta de stencil que você comprar, vai carregar ela no primeiro, né? Tem que ser nova, tem que ser virgem. Cito, todas essas impressoras para colocar essa tinta tem que ser virgem. Se você já usou, não vai dar para você colocar. Você vai ter que colocar, você vai ter que fazer o seguinte, a limpeza total, vai ter que, tirar tudo para poder colocar essa tinta. Tem jeito? Tem um vídeo que eu ensino aí na AL3150 a fazer isso, que seria o mesmo procedimento nas outras. Mas é o seguinte, o certo é comprou a impressora, você vai lá e coloca a tinta no tanque. Então a M20, a M11, né, a 1120 e a M2120, você pode fazer isso. Aí você não tem, você vai imprimir direto, você vai colocar para imprimir, ela vai imprimir, vai funcionar perfeito. São hoje assim as mais práticas e mais rápidas. A M1120 então é muito prática e bem mais rápida. A outra é a vantagem que ela é um pouquinho mais, ela já tem scan e tal, e a M1120 não. Eu tenho até um vídeo falando dessa impressora aí, vocês podem ver no card aí, você vai ver essa impressora. Então a diferença é essa, que na L3210 você pode fazer, né, essa questão que eu mostrei desse hackzinho e a L3250 também, beleza? Agora, a segunda questão é o seguinte, você economiza, ou quanto você economiza utilizando esse sistema? Você poderia fazer essa pergunta, se vale a pena ou não fazer um sistema desse utilizando, principalmente nesse caso, que é um hack que a gente está falando aqui, você economiza porque, você não vai precisar de duas impressoras, né? Para uma você fazer os seus decalques e outra para você imprimir seus orçamentos, fazer alguma coisa e tirar uns boletos e tal. Não vai precisar disso. Você vai ter uma impressora e com ela você consegue fazer isso aí. Entendeu? Então a vantagem é essa, né? E também o custo, porque vai sair mais barato, né? Você vai comprar a impressora, vai poder utilizar ela 100% e vai poder fazer o que você tem que fazer, né? Que é o seu trabalho de tatuador aí. Então não vai te dar problema nenhum, entendeu? Então economiza bem, ok? E agora, gente, você poderia estar perguntando, e o custo? Né? Muita gente vai querer saber o custo que fica para você imprimir com stencil essas impressoras. Né? Além do custo dela, você tem o custo de impressão. A gente sabe que o custo tá, dessas tintas são bem mais caras, né? Essas tintas para fazer decalque é bem mais caro do que uma tinta comum das impressoras, a tinta que vem nela. Bem mais caro, muito mais caro. Então, quanto que fica? Então, a gente gerou uma média para facilitar para você aí, eu vou falar para você aqui agora. Se você tiver, então como é que você faz esse cálculo? Se você tiver uma L3210 ou uma L3250, você pega o valor da tinta. Ah, comprei a tinta por R$200, R$300, que for o valor, você vai pegar, vai deixar aqui em cima para vocês verem, e vai dividir por 1.500, que é a média que ela vai dar de impressão para você. Tá? Como que a gente chegou nessa porcentagem de 1.500? Como é que foi, Fábio, que você fez? É o seguinte, porque de acordo com o fabricante, se você for imprimir um modelo desde impressora em preto e branco, ela vai dar uma média bem maior, mas não é uma média muito real, porque ele calcula 5% só de cobertura da página. Então a gente reduziu isso, fez um cálculo de 20% a 25%. Por quê? Para poder você ter uma realidade, né? Porque geralmente, quando você vai fazer uma impressão de um desenho, que no caso da tatuagem a maioria é desenho, né? Você cobre mais a página, você gasta mais tinta, é diferente, então você reduz isso aí. Então com esse cálculo você vai ter uma média real, você pode se basear nele que você não perde. Então se você tiver uma impressora dessa, que eu falei, uma 3250, uma 3210, dividindo o valor da sua tinta que você comprou por 1.500, você vai ter tantos centavos lá. E aí, esses centavos são o custo de impressão da sua tinta lá com ela. Porém, você tem que incluir, é lógico, o stencil que você vai gastar ali, né, a folha e tal. Isso aí é o normal que você vai incluir, mas fica muito mais barato do que
você pegar, por exemplo, impressora térmica e usar os papéis térmicos ali, usar aquela ali, vai ficar bem mais em conta, tá bom? Agora, e a outra, a M1120, a 2120, como é que fica? Aí você não vai dividir por 1.500, você vai aumentar um pouquinho e vai dividir por 2.000, se você tiver uma dessa. Se você comprar uma 1120, você vai dividir por 2.000. Por quê? Porque a média de impressão dela é maior e ela cabe mais. O recipiente dela do preto é maior, bem maior, tá? Bem maior, muito maior, quase que o dobro. Então você vai calcular isso, porque aí ela vai ter uma economia também maior nesse sentido, mas não tem aqueles recursos que eu citei, do que a 3250, por exemplo. Então você vai ter isso. Por quê? Porque eles calculam menos, né? 5% só, e dá mais impressões. Ah, eles fazem 7.000 impressões com o preto. Mas nesse caso, como nós estamos reduzindo para fazer uma média real, mais real possível, então você cai esse valor, tá bom? Você não vai dividir pela quantidade que o fabricante passou, porque ele está calculando só 5% da página, entendeu? Então, é isso aí. Agora nossas conclusões, considerações, né? Meus 2% aqui nesse vídeo aqui, que a gente vai falar para você. Primeira coisa, o pessoal pergunta demais, pergunta assim, Fábio, pô, mas tem outros modelos que eu posso utilizar da Epson? Pode, não é que você não pode usar, pode, você poderia usar qualquer um, mas não tem essa versatilidade que a L3250 trouxe ultimamente e que a 3210 trouxe, né? Tanto é que falei assim, muita gente vai me perguntar assim, pô, Fábio, por que você não falou da diferença das duas? Você está só citando a impressora, gente, esse vídeo não é para isso, esse vídeo é para mostrar a você, né, sobre a possibilidade de você fazer esse hack que eu ensinei. Se você quiser saber sobre as impressoras, tem no card aí, tem vários vídeos falando desse equipamento, mostrando ele todo para você ver a diferença. A maior diferença das duas é que uma tem Wi-Fi e a outra não. Só isso, tá? Porém, o que eu quero dizer para você com esse vídeo é que se você usar, por exemplo, pô, Fábio, vou comprar uma 4260. Primeira coisa, 4260 é mais caro que a 3210 e que a 3250. E talvez que a M1120, se eu não me engano. É sim. Beleza. E aí, para que você vai comprar uma impressora mais cara para fazer a mesma coisa? Para quê? Tem sentido, cara. Para que você vai fazer isso? Você está do outro lado, você vai pensar assim, para que eu vou comprar? Então não compensa. Você tem que pensar no seu negócio. Resolve o seu problema? Funciona? Pô, compra impressora que funciona. Tá? Se você não precisa de fazer orçamento, você já tem impressora, vai para uma M1120, que é a mais barata, vai resolver o seu problema, pronto, acabou, tá resolvido, cara. Não, eu não tenho não, tô começando. Então pega uma, né, se você não precisa de usar Wi-Fi, se você não quer preocupar, pega uma 3210, uma L3210. Vai resolver o seu problema, bicho. Vai acabar os seus problemas, você vai conseguir fazer. Então, para concluir, eu digo o seguinte, hoje em dia, não existe assim uma coisa muito certa, assim, uma impressora, nossa, igual eu disse no início do vídeo, específica. Mas esses modelos estão atendendo cada vez mais essa demanda. E eu creio que futuramente vão ter outros modelos, talvez até de outras marcas, como o caso da Brother que eu citei. Tá? A Canon e a HP também tem impressoras que você pode usar, mas eu não sei se as tintas, né? A gente não está ainda, vamos dizer assim, aprovada essas tintas. Já para a Epson já tem tinta no mercado. Então é por isso que a gente citou a Epson, não tem nada a ver, só estou dando preferência para a Epson. Não, é porque o cabeçote ele tem mais opções. Então, com essa conclusão eu finalizo o vídeo e espero que você tenha gostado, realmente desse vídeo. Compartilhe ele aí com quem precisa, um outro tatuador, divulgue se você tem um amigo tatuador, se é uma pessoa que quer começar no mundo da tatuagem, divulgue e mostre para ele que às vezes vai adiantar a vida dele, vai evitar dele gastar um dinheiro a mais ou até mesmo fazer ele economizar muito para começar a fazer os seus decalques, ok? Um abraço para você e até o próximo vídeo.